Ok, estou aqui no Gemini, então vou clicar aqui no botão do Live. Agora eu clico aqui na Camera. Alright, Gemini, so here's the thing. This is my desk and I have a lot of objects here. And you can see also a lot of cables. Please give me 2 phrasal verbs to better describe the situation. Okay, so to describe the objects and cables spread out on your desk, you could say things like clutter or strewn about. For the cables in particular, tangled or jumbled up would also work. Ele viu tudo que estava na minha câmera, entendeu o contexto visual e me ensinou inglês prático sem eu digitar sequer uma palavra. Se tu ainda tá preso só no ChatGPT para estudar inglês, tu definitivamente tá estudando inglês do jeito errado. Pare de utilizar o ChatGPT agora mesmo. Eu sei que o ChatGPT é a inteligência artificial mais utilizada, mais popular e tal, e eu utilizei ela por muito tempo. Só que hoje eu preciso te falar sobre o que o Gemini 3 tá fazendo. Por que é que eu larguei o ChatGPT de vez e provavelmente porque tu também deveria. Então, como eu acabei de falar, eu fui usuário pesado do ChatGPT por muito tempo. Mas nos últimos meses, principalmente depois do lançamento do Gemini 3, eu fiz uma migração total para a inteligência artificial do Google. E por que eu fiz isso? A precisão e a capacidade de ver, ouvir e compreender o contexto deles são, na minha opinião, dando uma lavada no ChatGPT. E hoje eu vou te mostrar na prática 5 formas de utilizar o Gemini para destravar o teu inglês. Desde criar imagens para te ajudar a não traduzir, até transformar PDFs chatos em aulas visuais. E de uma coisa eu posso te garantir, o ponto número 5 vai mudar a forma como tu estuda inglês para sempre. Hey, how's it going everyone? Teacher Rodrigo Matos here, coming at you with some new English drops. Pronto para migrar de vez pro Gemini e aprender inglês junto comigo? Então, bora pro conteúdo de hoje. Gente, hoje o papo é sério. Muita gente aqui nos vídeos me pergunta, Rodrigo, qual que é a melhor inteligência artificial para aprender inglês? E por mais que a minha resposta na maior parte das vezes sempre fosse o ChatGPT, depois de muito tempo utilizando ele, eu comecei a notar que recentemente, principalmente com esse objetivo de aprender idiomas e utilizar a inteligência artificial para praticar o inglês, o GPT começou a alucinar demais, ele começou a inventar muita coisa. Tudo bem que as inteligências artificiais não são perfeitas, mas ele estava causando muita confusão e acabou me trazendo muito retrabalho. E retrabalho é a última coisa que tu quer, principalmente quando tu tá utilizando uma inteligência artificial para te dar um auxílio. Quando o Google lançou essa atualização do Gemini, o Gemini 3, eu comecei a fazer alguns testes nele e ele começou a me ganhar por ser mais assertivo e principalmente por ser multimodal de verdade. Ou seja, ele entende áudio, vídeo e até os próprios textos de uma forma muito melhor. E o meu objetivo com o vídeo de hoje é justamente te guiar em como utilizar essa ferramenta. Inclusive, eu tenho até um vídeo que mostrava justamente como eu utilizava muito mais o ChatGPT. E nesse vídeo eu fiz justamente um comparativo entre o ChatGPT e o Gemini. E por mais que já faça alguns meses que eu postei esse vídeo, sempre vale a pena dar uma olhada, porque lá tem vários prompts e comandos que vão te ajudar demais a desenvolver o teu inglês utilizando a inteligência artificial. Então, se quiser dar uma olhadinha, é só clicar no cardzinho aqui em cima e não te preocupa que tu não vai sair desse vídeo. Bora começar do básico. Como é que tu vai acessar o Gemini? Se tu tiver no computador, é só digitar aí gemini.google.com e acessa ele direto do navegador, não vai precisar instalar nada. Se tu tiver no celular, tanto no iPhone quanto no Android, é só tu ir na loja de aplicativos e procurar por Google Gemini. Em português a gente fala Gemini, mas em inglês é Gemini. E aí tu vai chegar nessa interface aqui. Aqui tem várias ferramentas que a gente pode utilizar, mas a gente vai ver tudo direitinho como é que funciona. Baixou aí, acessou? Então bora pro nosso point number 1. Utilizando o Gemini como nosso visualizer para aprender inglês sem traduzir. O problema número 1 do brasileiro que tá aprendendo inglês é a tradução mental. Tu ouve uma expressão em inglês e a primeira coisa que teu cérebro faz é tentar achar o equivalente daquilo ali em português. Quem acompanha o canal aqui já sabe que eu não defendo a tradução, porque isso é uma das maiores causas que fazem tu travar na hora de falar inglês. E é justamente com isso que o Gemini vai nos ajudar. A gente vai utilizar o modelo de criação de imagens do Gemini para nos ajudar a criar uma memória visual dos termos que a gente não conhece. Ao invés de traduzir e ficar preso nas palavras do português, tu vai ver o conceito visual que representa aquele termo ou aquela expressão. Então a gente vai pegar e vai fazer aqui 2 exemplos práticos. Um descrevendo uma sensação em inglês e um outro exemplo utilizando expressões idiomáticas. Lembrando que tu vai poder adaptar esses comandos que eu vou passar aqui para qualquer termo que tu não conheça em inglês. So let's jump right into Gemini here. Digamos que tu aprendeu essa expressão aqui, ó, hustle and bustle. Caso tu não saiba, aqui eu não vou traduzir literalmente, porque não tem uma tradução literal para isso, mas essa expressão aqui fala sobre aquela correria frenética de cidade grande. É muito difícil tu pegar uma expressão como essa e traduzir isso sem perder o sentido. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pedir pro Gemini nos mostrar o significado através de imagem. Então a gente vai pegar esse prompt e vai colocar aqui, ó. Create an image that represents the feeling of hustle and bustle. Focus on the concept, no text, no translation. Se tu quiser pausar o vídeo agora para tirar um print desse prompt, esse é o momento. E uma coisa importante, além
além do prompt, a gente clicar aqui no Tools e colocar no Create Images, porque isso vai ativar o modelo de criação de imagens dele. Damos um Enter, e aqui ele vai utilizar o modelo Nano Banana Pro, que é um dos mais avançados para criação de imagens que tem hoje. E olha só, aqui está a nossa imagem representando esse conceito de hustle and bustle. Tá vendo esse caos, essa energia, esse movimento? É disso que tu precisa lembrar quando tu vê essa expressão hustle and bustle. Aprendendo os termos novos que tu não conhece em inglês utilizando esse tipo de método aqui, vai fazer com que o teu cérebro conecte a expressão que tu está aprendendo direto com a sensação visual. Tu eliminou totalmente a tradução e o português da equação e de quebra vai ensinar o teu cérebro a não ficar mais preso na tradução literal. Mas é claro que dá pra gente ir mais além ainda. O que a gente vai fazer? Vamos baixar essa imagem. Cliquei aqui, Download Full Size, e agora a gente vai fazer o seguinte. Então eu tô subindo essa imagem que acabou de ser criada aqui. Vou clicar aqui no Create Videos, coloco aqui para ele começar um new chat e dou esse prompt. Turn this image into a video. Dou Enter e aí ele vai começar a criar um vídeo dessa imagem que eu subi. Claro que para criar imagens é muito mais rápido. Quando tu estiver criando o vídeo, ele vai demorar um pouquinho mais. E olha só, aqui tá o nosso vídeo. Então, como se não bastasse apenas a imagem, tu pode adicionar movimento a isso aqui também. E eu tenho certeza que vai ficar muito mais fácil de tu entender o que quer dizer hustle and bustle. Agora a gente vai criar um outro exemplo com imagens, utilizando expressões idiomáticas. Já ouviu falar nisso daqui? Walking on eggshells. Se eu te digo I was walking on eggshells e tu traduz literalmente como eu estava pisando em cascas de ovos, tu até pode entender palavra por palavra, mas é muito possível que tu não vá sentir o peso real do significado, que é basicamente estar numa situação tensa ou até de repente com medo de ofender alguém. Bora pedir pro Gemini criar uma imagem sobre isso aqui para criar uma âncora visual pra gente aprender esse termo. E esse vai ser o prompt que a gente vai utilizar. Create a hyper-realistic image representing the idiom walking on eggshells. Cinematic lighting. Show a facial expression representing this idiom. Damos o nosso Enter e aqui tá a nossa imagem. Tá vendo a tensão no rosto da pessoa? Olha a fragilidade que é criada com essas eggshells aqui no chão. Agora, toda vez que tu ouvir walking on eggshells, tu não vai pensar na tradução. Tu vai lembrar dessa imagem. Tu pode utilizar isso com outras expressões, como por exemplo, storm in a teacup, elephant in the room, e assim o Gemini vai virar o teu ilustrador pessoal de vocabulário. Essa função que eu acabei de mostrar aqui é perfeita para destravar vocabulário visual. Mas e se tu quiser dominar um tópico inteiro de gramática, cheio de regras, sem ter que ler um livro inteiro? O Gemini 3 tem uma funcionalidade chamada de Study Guide, que é perfeito para isso e é justamente o que a gente vai ver agora. Alright, you ready for point number 2? So let's move on. O Visual Organizer, criando guias de estudo do zero ou a partir de um documento que tu já tenha com o Gemini. O ChatGPT é ótimo para geração de texto e até para criação de imagens, mas o Gemini tem uma capacidade de organização visual que para quem estuda inglês é simplesmente superior. Ao invés de ele te jogar um bloco massivo de texto que é chato de ler, a gente vai pedir para ele agir como um designer instrucional e criar um guia de estudos estruturado. Então bora ver como é que a gente pode fazer isso na prática com o terror dos brasileiros, as prepositions in, on and at. Digamos que tu tá perdido e precisa de um resumo rápido e visual pra, sei lá, pra colar na tua parede. Pode pegar esse prompt que eu preparei e jogar aqui no Gemini. Act as an expert English teacher. Create a visual and structured study guide for me to master prepositions of place, in, on and at. Structure it with a simple definition in English, no translation, a comparison table showing when to use each, 3 real-life examples for each preposition, and a mini quiz at the end to test me. E obviamente uma coisa que é super importante aqui é a gente clicar no Guided Learning para ele poder criar esse guia de estudo pra gente. Clicamos aqui para enviar e olha só, aqui está o nosso guia de estudo. Simple definition, olha aqui, bem objetivo explicando como é que funciona. A table que a gente pediu aqui, né, aquela tabelinha mostrando todos os casos, onde é que se utiliza, vamos ver se tá tudo certinho. Pretty good, pretty good. Ó, dá pra até exportar isso aqui pra uma tabela se a gente quiser, se a gente clicar aqui. Mais alguns real life examples, ó, com in, com on e com o at. E aqui o nosso mini quiz. Tá aqui o nosso Short and Objective Study Guide. Tá, agora a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. Digamos que, sei lá, tu é aluno de algum dos meus cursos. Aí, sei lá, tu assistiu uma aula minha no YouTube sobre Simple Present and Adverbs of Frequency. Mas tu não quer ver aquela aula inteira, tu só quer um resumo pra tu poder revisar. E aí o que a gente vai fazer? Vamos pro Gemini novamente, colocar esse prompt aqui. I am attaching a document from a class by teacher Rodrigo Matos about the Simple Present Tense and Adverbs of Frequency. Based only on this document, create a bullet point summary of the key concepts he taught. Then create a checklist of the main tips he gave. Então, deixa eu subir o arquivo aqui, ó. Só se tu quiser dar uma olhadinha rápida, ó. Esse aqui é o documento que a gente tá subindo, tá? Very good. Subiu.
Submit, e é só esperar ele pensar. E aqui está o nosso summary, olha só. Key Concept Summary. Eu conheço muito bem esse documento aqui porque fui eu que fiz, então olha só. Tudo explicado de forma super objetiva. E mais algumas dicas aqui em formato de checklist. Olha aí, perfect. Então aqui temos mais um exemplo de uso do Study Guide. Basicamente o que ele fez aqui foi ler o documento que eu subi para ele e transformou a minha aula em um guia de revisão. Basicamente o Gemini tem a capacidade de virar o teu caderno de anotações automático. Nesse caso tu pode estudar com o meu método, mas com a organização da inteligência artificial. Agora para e pensa. Mostrar esse processo aqui de transformar uma aula inteira num guia prático em menos de 30 segundos merece teu like, né? Então não esquece de smash that like button para apoiar aqui o canal. E se tu quiser dominar essas ferramentas de inteligência artificial para aprender inglês, já aproveita para te inscrever no canal aqui embaixo porque tem vídeo novo toda semana. Beleza, a gente já conseguiu criar imagens e organizar isso tudo aqui. Mas inglês não é só ler e escrever. Também é outra coisa super importante, som e pronúncia. Será que o Gemini consegue escutar o nosso sotaque brasileiro pesado e corrigir com precisão? É justamente isso que a gente vai testar agora. Let's go to point number 3, shall we? Utilizando o Gemini como coach de pronúncia. Eu sempre preferi o ChatGPT quando o assunto é qualquer tipo de prática com voz, mas isso acaba de mudar com o Gemini. A detecção de sotaque dele tá muito mais sensível. E ele consegue diferenciar muito bem, por exemplo, quando tu faz aquele som de pá, quando na verdade tu deveria fazer aquele som de tá, que é um dos vícios clássicos do brasileiro. E agora a gente vai fazer um teste com o Gemini com 3 sons pesadelo dos brasileiros em inglês. Bora lá. Bom, a primeira coisa que tu vai precisar fazer é o seguinte. Agora a gente vai sair um pouquinho do aplicativo do Gemini e a gente vai para uma parte um pouquinho mais técnica. Mas não te preocupa que não é nada difícil. A gente vai utilizar o AI Studio do Google. E essa parte aqui não vai funcionar no aplicativo, então tu precisa digitar no navegador, tanto do teu computador como do celular. Tu vai digitar aistudio.com/live, aistudio.com/live. E aí tu vai chegar nessa página aqui, Talk to Gemini Live. Inclusive eu já tenho um vídeo inteiro falando sobre o AI Studio, se tu quiser. É só clicar no cardzinho aqui em cima que tu vai conseguir ver esse vídeo também depois. A gente tem algumas opções aqui, mas a gente vai focar mais no Talk. Quando tu clicar nesse iconezinho aqui do microphone escrito Talk, ele vai iniciar um chat de voz contínuo contigo. Então, enquanto tu estiver falando, ele vai te escutando. Isso aqui é pra simular uma conversa real. Bora ver se ele é bom de pegar a pronúncia? Hey, so here's the situation. I am a Brazilian person learning English and I have a lot of problems with the TH sound. Please rate my pronunciation and help me. I thought we went to the gym. Thanks for sharing. It's common for learners of English to struggle with the TH sound, as it doesn't exist in many languages, including Portuguese. I noticed a tendency to pronounce it as a t sound. To make the TH sound, try placing your tongue between your teeth and blowing air through. Don't worry too much. It takes practice. Let's try it again. I thought we were going to the gym. That was much better. You're making great progress. Essa foi a nossa prática com o sound do TH, que é muito problemático. E eu tenho uma observação especial pra fazer aqui. Tem muito brasileiro que acha que esse som do th é frescura. Só que tu precisa entender uma coisa. O português e o inglês são idiomas diferentes. Tem sons em português que não existem no inglês e vice-versa. Então é assim muito não natural a gente fazer esse som de th. Só que em inglês isso é uma coisa muito natural. Então não tenha medo e nem vergonha de fazer esse som de think, thought, throw. Isso é uma coisa extremamente natural em inglês. Não dê bola se alguém ficar te zoando, porque se uma pessoa ficar te zoando por fazer esse som, provavelmente essa pessoa não fala nada de inglês e nem tem interesse em falar inglês de uma forma correta. Agora sabe aquela palavra lá, world, falando sobre o nosso planet? Vamos testar como é que ele pega essa pronúncia. I need you to help me with my pronunciation. I have a lot of problems pronouncing the dark L. If I say, for example, the word is a dark place, is this correct? That's a great example of the dark L. You're doing a good job with it. Just remember to place the back of your tongue high in your mouth as you say the L sound. Agora a gente vai para uma confusão clássica do brasileiro falando inglês. Hey, I want you to help me with my pronunciation. Is this sentence correct? We went to the beach yesterday. The word you're looking for is beach, so the correct sentence is we went to the beach yesterday. Does that sound clearer? Okay, let me try again. We went to the beach yesterday. Almost. The EA in beach makes a long E sound, like in see or we. We went to the beach yesterday. Perfect! You pronounced beach correctly that time. Então ele realmente está pegando as diferenças e as pequenas nuances aqui na pronúncia. Bora mais uma. Help me with my pronunciation. There is a big sheep on the ocean. The phrase is, there is a big ship on the ocean. With ship,
referring to the vessel. Try saying, there is a big ship on the ocean. There is a big ship on the ocean. You got it. That was perfect. Would you like to practice saying any other words? What is the word sheep? A sheep is an animal that lives on farms and is known for its thick wool. Alright, perfect. E ele ainda deu uma explicação ali mostrando o que é que eu tava falando antes. E a diferença entre sheep e ship. E tu quer mais uma dica prática? Realize esse tipo de exercício aqui de prática de pronúncia com Gemini pelo menos 5 minutos por dia. Com esses sons que são mais problemáticos e mais difíceis pra ti. Faz isso ao longo de 2 semanas todo dia e depois me diz se a tua pronúncia não vai mudar da água pro vinho. Beleza, treinar pronúncia ou pedir guias de estudo é incrível, mas tu sentiu certo frio na barriga só de pensar em realizar esse tipo de prática aqui e pensou, Rodrigo, eu não sei nem formular uma frase direito em inglês. Quem dirá montar uma frase pra falar com inteligência artificial? Bom, o que é que eu posso te dizer sobre isso? Não adianta ter a ferramenta mais potente do mundo se a tua base no inglês for fraca. E é justamente por isso que eu criei o Starting Point, que é o meu curso de inglês de nível básico. Ele é perfeito para quem quer começar a estudar inglês do zero ou reforçar aquela tua base que tu ainda não tem muita certeza de como utilizar de um jeito natural, intuitivo e sem depender de tradução. É um curso super objetivo que vai te ensinar uma base gramatical sem enrolação para tu aprender a te comunicar em inglês de verdade. E tudo isso sem decorar regras chatas. A proposta do Starting Point é muito simples, te ensinar a pensar em inglês. O curso tem acesso vitalício, suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana comigo e uma garantia incondicional de 7 dias. Se tu não gostar do curso ou não tiver um aproveitamento de 100% nele, é só pedir o reembolso que eu devolvo o teu dinheiro sem burocracia e sem perguntas. Antes de conseguir voar no inglês com o Gemini, primeiro aprende a andar em inglês com o Starting Point. É só tu acessar englishdrops.academy ou clicar no primeiro link aqui na descrição caso tu tenha interesse em ser meu aluno. Agora que tu já sabe algumas formas úteis de utilizar o Gemini para melhorar o teu inglês, bora pra dica mais importante desse vídeo. Lembra que eu falei antes sobre não precisar ler documentos chatos para aprender inglês? O Gemini consegue ver os teus arquivos e transformar eles em aula. E isso pode te ajudar muito mais do que tu imagina. Point number 4, here we go. O Visual Lesson Creator, transformando documentos em aulas visuais. Essa daqui é sem dúvida uma das killer features do Gemini. Um dos pontos onde o Gemini destrói a concorrência pra mim. Tu pode subir um PDF, uma imagem, um livro e pedir pra ele transformar aquilo ali em uma aula visual. Então bora aqui pro Gemini, vamos colocar este prompt aqui. Analyze this document, don't just summarize it. Turn the key concepts of this text into a visual lesson plan. Vamos subir o nosso arquivo de question words, que é esse daqui, olha só. Temos uma aula. Está marcado aqui no thinking, ótimo. Vamos ver como é que ele vai fazer o summary disso aqui. Olha aí que maravilha. Então ele pegou aqui uma lição mais densa que eu tinha feito, colocou tudo de uma forma bem visual. Tem tabelinha, exemplos, o tipo de situação onde tu utiliza as question words. Olha, então mais objetivo que isso aqui não dá pra ficar. E tem exercises também. Ah, that's pretty damn perfect. E se tu é uma pessoa que gosta mais de trabalhar no offline, tu pode até pegar e imprimir isso daqui. Ele basicamente leu o arquivo e criou uma aula visual pra ti. Tu não precisou ler o documento inteiro. Dá pra gente dizer que tu pegou o suco do conteúdo. Mas eu não vou te deixar só com isso, eu vou te dar mais uma dica ainda relacionada a isso daqui. Olha só, se a gente pegar isso que ele acabou de criar e colocar esse prompt, ó, based on this text, create a script for a conversation between two friends discussing these habits. E olha só, ele criou um diálogo entre duas pessoas utilizando todas aquelas question words. Então, com isso, tu pode criar um diálogo para conseguir entender as coisas de uma forma mais contextualizada, que é extremamente importante para tu internalizar qualquer termo novo em inglês. Mas agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai pegar todas essas práticas que a gente viu aqui de como utilizar o Gemini para melhorar o teu inglês, para praticar com algo que pode colocar dinheiro no teu bolso. Mas o que seria isso? Praticar para uma entrevista de emprego. Alright, so here we are at point number 5. O simulador de entrevista, roleplay. O Gemini é ótimo em roleplay, que é basicamente fingir que é uma outra pessoa conversando contigo. E a gente vai utilizar isso para destravar a tua fala profissional. Se tu quiser, tu pode fazer isso no aplicativo, mas se tu tiver no computador, tu pode utilizar o AI Studio, que é justamente onde a gente vai voltar agora. A gente vai utilizar esse prompt aqui, que ele pode ser tanto falado como escrito. Let's practice for a job interview. You are a strict recruiter hiring for an English teacher position. Ask me one difficult question at a time. Wait for my answer and then give me feedback on my English and how to improve my answer to sound more professional. Então aqui ele vai ser basicamente o nosso recrutador. Aí essa parte que tá aqui entre colchetes, aqui eu coloquei English teacher, porque é a minha position, mas tu pode substituir isso daqui pelo teu cargo. And let's go.
Good afternoon. Imagine you are faced with a particularly disruptive student in your class. What strategies would you employ to manage their behavior and maintain a productive learning environment? Usually, it really depends on how old is the student. If it's an adult, what I usually do is I try to draw the attention of that student and ask if he wants to share his thoughts to the class. And also, I would say that other people are probably trying to pay attention and learn something. That's usually the first thing that I do. That's a reasonable approach for adult learners. To make your answer sound more professional, you could be more specific about the types of disruptive behaviors you're addressing. Perhaps you could elaborate on how your approach might differ for younger students. Would you like to try rephrasing your answer? Perfect. Então isso aqui é realmente um challenge. Se tu tem o teu inglês um pouquinho mais avançado e quer praticar para entrevistas de emprego, aqui está a ferramenta perfeita. E é basicamente assim. Isso aqui é um treino que é muito mais de pressão. O Gemini vai te perguntar, tu vai gaguejar, ele vai te corrigir, mas é muito melhor tu errar aqui com o robô do que na frente do entrevistador real. Te lembra sempre disso. O robô nunca vai te julgar, então não tem problema tu errar aqui com ele. E se tu curtiu essas diferentes formas de treinar o teu inglês com o Gemini, mas sente que falta aquele contato humano para tu praticar o teu inglês, aqui fica o convite para tu participar do English Drops Club, que é a área de membros aqui do canal. Além de tu ter acesso a várias listas de prompts que eu criei especialmente para os membros para treinar com inteligência artificial, olha só todos esses outros benefícios que tu tem acesso como membro. Aulas exclusivas da English Drops Academy, descontos especiais nos meus cursos de inglês, acesso antecipado a todos os vídeos que eu posto aqui no canal, emojis e selos personalizados para tu utilizar nos comentários e também nas lives que eu faço aqui, e o teu nome nesse lindo mural de membros que aparece em todo final de vídeo e que não para de crescer. Para quem não conhece muito bem, a gente tem dois níveis para os membros aqui do English Drops Club. O nível English Droplet e o nível English Drop. E cada um desses níveis oferecem benefícios diferentes. Mas agora eu quero fazer um anúncio muito importante, porque o jogo vai mudar totalmente com um novo nível, que é o nível VIP, o English Drops Reservoir. Esse novo nível, além de todos esses benefícios que eu mostrei aqui, vai te dar acesso ao nosso QG exclusivo para prática de inglês no Discord. Eu criei um espaço 100% seguro para tu praticar conversação nas salas de bate-papo do Discord, todas elas divididas por níveis. Esse é um espaço que eu criei totalmente livre de julgamento, onde tu pode interagir comigo e com outros alunos e ter uma linha direta comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para te ajudar a destravar o teu inglês. A inteligência artificial até pode te ajudar com o teu treino de inglês em casa, mas o nível Reservoir do English Drops Club vai ser a tua prática com gente real e comigo. Quer participar do English Drops Reservoir? É só clicar no link que tá no comentário fixado ou na descrição. Enfim, o Gemini é maravilhoso para tu praticar o teu inglês de várias formas. Mas e se por acaso o teu foco for navegar na internet e ter uma inteligência artificial que age dentro do navegador para ti, pesquisando fontes e verificando tudo para te ajudar com o teu inglês? Se esse for o caso, então tu precisa conhecer o Comet Browser. Clica aqui do lado para assistir o vídeo completo que eu fiz sobre ele e tu vai descobrir como esse navegador da Perplexity tá mudando o jogo para aprender o inglês. Hope you enjoyed the video. Catch you guys in the next one and happy English learning.